Vamos reagir ao F90 da ESPN sobre essa Palmeiras pode pegar o Botafogo ainda ou não tem? Eu acho que tem como ainda. Dá pro Palmeiras buscar esse Brasileirão ainda. Mas vamos ver o que eles falaram. Lembrando, crédito da ESPN, eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser, é só seguir. Vamos lá. É na briga pelo título com o Botafogo, Bubu. Ou não. Por que não? Boa tarde, Boa tarde. William. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, fã de esporte. Mas ainda é um brasileiro do Palmeiras, do Botafogo. Então é o seguinte... Não, sei ainda porque é, tendo mas você tem alguém na nesse casa. programa. Tá uma onda verde aqui. Otimismo? Não, porque o Otimismo Palmeiras... não, é lógico. Não. Peraí, calma. Ele perguntou sobre Palmeiras e Vasco. Não é otimismo. Jogou uma série de vitórias. E não emplacou? O Rafael Veiga voltou a jogar. Também é verdade. 3 pontos agora. Verdade. Peraí. Até onde eu sei, nessa rodada, a vantagem do Botafogo foi ampliada, inclusive, sobre o Palmeiras. Porque o Botafogo ganhou de 3-0, certo? Certo. O Palmeiras ganhou de 1-0. Então, Sim. os dois fizeram 3 pontos, mas aumentou o saldo de gols, que é um critério de desempate. Tá? O Botafogo, até onde eu sei, venceu um time que está à frente do Vasco na tabela, certo? Sim. Sim? Ah, né? ali, né? Então tá, mas ok. o Botafogo, em tese... Dois adversários muito vence- parecidos. Muito parecidos, mas além disso tem essa. Uma rodada a menos. Ah, Uma rodada a menos. Então, por exemplo, assim, se eu faço assim uma análise só agora do O Vasco momento, tem um jogo o a menos. recorte agora, ainda é favorável ao Botafogo. Mas é que, O mas é que Palmeiras ele não perguntou... tinha óbvio que é favorável ao Botafogo. Mas ninguém falou que não é favorável ao Botafogo. O que esse cara tá falando, gente? O Palmeiras não tirou nada nesse fim de semana. Mas o William perguntou sobre o Palmeiras. Exatamente. Aí Não outra perguntou sobre coisa. o Botafogo. Aí primeiro, vamos Porque desse pro jeito jogo. parece que diminui o Botafogo, não é o caso. Não, não é. Essa não. O falando que o problema Vascaíno, tá sério, o o problema tá Vascaíno sério tá, digamos assim, pé da vida com a arbitragem. Pé da vida, lembra do Dominó? Pé da vida. tô vendo a gente então pra baixo. No primeiro turno. Então, o Vascaíno tá se sentindo perseguido. Eu falei sobre outros temas em relação a isso, tal, a história da linha do Vasco e tal. Mas tem gente que tá vendo agora digamos assim, um sistema contra o Vasco. Ah, você Não tá foi mandando a charadinhas comissão para o técnica do Palmeiras. Palmeiras falou de sistema. Ah. E eu não vi ninguém do Palmeiras falando sobre arbitragem nesse jogo. A gente vai ter no programa arbitragem, nas Teremos o arbitragem? Simon daqui a pouco O com a gente. Simon. O Palmeiras vai falar o que de arbitragem, gente? Se o Palmeiras também foi prejudicado no lance, o lance começa com o impedimento que o Bandeirinha não dá. Será que eles não conseguem ter essa noção também que o Palmeiras foi prejudicado no lance também? Depois saiu o gol, mas o primeiro prejudicado foi o Palmeiras, mas isso aí eles não vão ver, esquece. Simon. E eu não sei a opinião dele sobre esse lance, mas é muito polêmico, pra mim, mal anulado. Também acho. Então o Vasco sai prejudicado. O Vasco poderia muito bem ter pelo menos empatado o jogo. Poderia mesmo. Então, não, a máquina alviverde. Mas ninguém falou em máquina Ra- alviverde. O Ramon Dias falando do futuro campeão da América. Calma, Tudo bem, amigão. o Ramon Dias é o Ramon Dias. Aqui a gente ninguém falou em máquina. Tem muita Samurai, coisa pra o que acontecer. você colocou na água ali? Então, peraí, eu não sei. A gente começou uma onda, parece que o Palmeiras é o virtual campeão brasileiro, cara. Né? É uma vitória, é Veiga e tal. Olha o noticiário, o Dudu acabou de romper o ligamento cruzado. O Dudu está fora da temporada. Aliás, ficará final até de fora semana do desse começo da próxima temporada. Se o Palmeiras for mesmo o campeão da América, possivelmente ele não vai jogar o Mundial contra o Manchester City. O Dudu, entendeu? Então, Nossa, o Dudu contra o longe, Manchester City, realmente, aí o Palmeiras era favorito contra o City. Então, mas Nossa então eu tô falando, até o noticiário não é animador pro Meu Deus do Palmeiras. céu. O Palmeiras, ele tem obrigações, eu acho, continentais. Palmeiras é, como o próprio Ramon Dias falou, talvez o grande favorito para ganhar a Libertadores. O Botafogo é franco atirador na Sul-Americana. Se ele for eliminado pelo Defensa e Justiça, certamente com um time em reserva, alternativo dele, ninguém vai reclamar muito, porque o Botafogo tá caminhando para ser campeão Ninguém vai brasileiro. reclamar, mas chamaram o Bruno Lage de burro já no outro jogo lá. mas É assim- burro. Ninguém vai reclamar, mais ou menos Olha também, o noticiário do Botafogo. Botafogo, Diego Costa, que entrou pro lugar do Tiquinho, já faz 2 gols. Estão trazendo o Bastos, que é zagueiro que era da Lazio, o elenco mais forte, Tapetinho, 100% de aproveitamento, 11 jogos, 11 vitórias. Quer dizer, se tem um time que tem que celebrar ainda mais a vantagem atual, é o Botafogo. Mas o papo não é esse. Então, Ô, Bubu, mas eu do não jeito que entendi. você... Cara, esse cara tá em outro mundo. Da onde que esse cara desceu, velho? Que planeta que ele veio? Fala, do jeito que você fala, deixa eu explicar. É sério, porque aí você tá tirando a gente de maluco. Com golaço de... Não, ele tá tirando todo mundo, até quem tá assistindo o programa de maluco. O assunto do programa era Palmeiras e Vasco.
O cara emendou um... Segue na caça ao líder. Não, Não, do jeito que você fala, você tá tirando a gente de maluco. Rapidinho. Desculpa. O William virou... Tem O algum William erro de virou e você? falou, Venceu, e o Palmeiras o e Veiga Vasco? fez um golaço Não, e tá na eu vou caça falar. líder. Quem caça O William líder virou e hoje? falou, e o Palmeiras e Vasco? O líder E a tá lá vitória na do Palmeiras? frente. Mas ele é o segundo, ele é o que tá caçando. Bueno, não vamos é o lá. Fluminense, não é o Bueno, Flamengo, vamos lá. não é ninguém. O William Cara, virou e o Palmeiras e Vasco. 17 rodadas. Aí o Palmeiras é Vamos isso, acabar com o campeonato já. isso. O Veiga é isso. Tem a de ser triste a lesão do Dudu. Aí você vira e fala, não, mas o Botafogo... Parece que a gente é maluco, ele perguntou do Palmeiras. Quando ele perguntar do Botafogo, Você não vai falou falar. Palmeiras É e o Vasco, grande líder, Botafogo, ele tá Mas descarado. eu vi umas contradições aí. Em algum momento, contradição o quê? acho Tem que o Pedro contradição falou, nenhuma, o campeonato tem ainda é do Botafogo. É? Né? Então, por exemplo, por conta do Botafogo. Botafogo por que mas contradição? Mas peraí. O campeonato sendo Botafogo Campeonato, não anula o Grêmio tá debate. nas mãos. O Quando o Botafogo... Grêmio- Samurai, traz uma aguinha com açúcar Peraí, aí. quando o Grêmio estava em segundo lugar, era o vice-líder, eu não vi assim, o Grêmio está na caça do Botafogo. O Grêmio é menos time que o Palmeiras. Grêmio tal. É aí que O eu Grêmio quero é menos chegar. time que o Palmeiras. O É Flamengo menos time chegou a que o Palmeiras. ser vice-líder em algum O Palmeiras momento. é menos time Em que o nenhum Palmeiras. momento o Flamengo sinalizou que ia ficar nessa briga doida. Não, o Grêmio é menos time que o Palmeiras, o Flamengo é menos time que o Palmeiras. O que a gente está debatendo é que o Palmeiras tem 5 vitórias de 6 jogos e pela primeira vez, um segundo colocado não tá no modo ioiô. Ele tem uma sequência. É só Exatamente. isso. Eu acho o que- Botafogo eu acho que continua ainda não muito existe líder, caça. meteu 3-0, não perde em casa, Então, é o grande favorito. então, é Mas minha- aí você tá tirando a gente de maluco. Parece que a gente tá colocando o eu Palmeiras acho como que ainda campeão. não existe caça. Caça é quando você já tá perto, entendeu? Você já tá ali, ó. O Usain Bolt tá 2 segundos na frente do cara lá. O segundo colocado está na caça do Usain Bolt. Calma aí, peraí. ó. Diferente o Wilson Bolt com futebol. O Verstappen na Fórmula Mas 1, não tem 9 nada a corridas ver seguidas. isso. Quem tá em segundo lugar está na caça. O Pérez está na caça deixa do eu te- Verstappen. Meu, que peraí, caça é essa, deixa eu só te entendeu? falar uma coisa. Deixa eu só te falar uma coisa. Só pra ver o que você tá falando não tá fazendo sentido. Como não? Não faz sentido. O Usain Bolt disputa uma prova, é aquela prova. Ele tá bem na frente. A Fórmula 1 é aquela corrida, é aquela prova. O Brasileirão são 17 rodadas ainda, dá pra falar em caça. É regularidade. Tem 17 provas. Se fosse Fórmula 1, seriam 17 Então tá, provas. mas se o- fosse o Usain Bolt, seriam 17 Se o corridas. Verstappen São 17, tiver um cara. acidente e ficar fora das 17. próximas corridas, vai falar, tem caça agora lá, o segundo pode chegar. É regularidade. A E Fórmula o 1 Palmeiras um é campeonato de regularidade, é o que a gente tá falando. O Botafogo tá tendo também é. regularidade. Claro Por que é. enquanto, pra mim, ainda não tem essa tá caça. feio. Mas é um segundo colocado com regularidade, como disse o Pedro pela primeira mas vez. muito atrás. Eu Tô vendo o Zé Elias saindo do programa já já. acho que o Palmeiras... E ninguém aqui tá dizendo que o Palmeiras vai ser campeão, vai atropelar. A gente tá Olha lá, falando do campeonato ainda do Botafogo, mas pela primeira vez O Pedro, vice-líder aí, com ó, em estabilidade. contração do Pedro, ele falou falou assim: está muito claro a prioridade do Palmeiras ao Campeonato Brasileiro. Botou o time, a escalação mostra isso. Botou porque o jogo com o Pereira tá resolvido. Mas eu falei isso aqui na sequência. Mas assim, então, por exemplo, a mim o foco do Palmeiras é a Libertadores, não é o Brasileiro. Ele pode focar o brasileiro Se der uma ainda. zica danada, o Botafogo perder um Ô, monte de Bubu. ponto, o Palmeiras encaixar um monte de vitória, Não, tal, mas aí aí- os caras vão pensar lá na Não, frente. mas ser isso não campeão é. Não, brasileiro. mas isso, de novo, aí você tá tirando a gente de maluco. Isso não é contradição, não disso é discordância. Eu isso. acho que o Palmeiras priorizou o brasileiro, você acha que não. Aí é discordância. acho que não, é. Contradição, eu falo A e depois fala B. Calma. Aí vamos lá, porque aí você tá colocando palavra na minha boca. Porque é contradição. Não. É visão. Eu acho A. O clima tá ficando bom, velho. Aí você acha B. Para mim, o Palmeiras, quando coloca 4 de vantagem no Pereira e tem o jogo da volta e coloca um time titular contra o Vasco e joga para ganhar contra o Vasco, a gente consegue olhar o campo e falar, esse time aí não tá mobilizado, esse time tá com a marcha lenta. O Palmeiras joga o tempo inteiro para furar a retranca do Vasco. E ele mostra que ele vai poupar no meio de semana e vai dentro de novo semana que vem, porque tem um clássico contra o Corinthians. Esse Palmeiras, e as palavras do Abel no meio de semana, ontem, esse Palmeiras não quer largar a mão do brasileiro, apesar da enorme vantagem do favoritíssimo Botafogo. Esse não quer. E falar isso não tem a ver com contradição. Não quer assim, Não tem a ver com não contradição. pode. Ninguém pode, né? Ninguém pode o quê? E ele está, largar, e ele vou estar largar, focado, tal. e ele Então- estar focado, e ele estar focado no Campeonato Brasileiro, não quer dizer que a Libertadores não é uma prioridade. Não é contradição, isso é visão diferente. Não, o fulano está sendo contraditório. Não, contraditório é falar, Palmeiras jogou bem ontem, aí 2 minutos depois, Palmeiras jogou mal. Isso é contradição. Eu achar que jogou bem e você achar que jogou mal é discordância, não tem contradição. Então, assim, primeiro, daqui a pouco vai ter Botafogo e Palmeiras e o jogo vai ser lá em Botafogo, no tapetinho. Vai, Sim. Entendeu? É mais Botafogo uma, favorito. é mais uma vantagem ter o Botafogo, entendeu? Assim, Mas ninguém está dizendo que o Botafogo não tem vantagem, Bubu. Exatamente. Então eu acho que no momento, assim, eu não sei, vocês da imprensa, então, se querem criar um clima de... Ninguém quer criar Ninguém quer criar clima, nenhum, é uma Bubu. Não, realidade. você que quer. Vocês da imprensa, esse cara é o quê? É o faxineiro?
Você que quer posicionar a gente do lado maluco e você do lado do Botafogo é favorito. Do jeito que tá tem parecendo, você parece da que o Palmeiras imprensa. estaria Não tem você da imprensa. tá 3 pontos atrás. Não tem você da imprensa. E tá colocando, não tem voando. você da porque imprensa. 3 pontos atrás, a gente só tá falando o seguinte, vou repetir pra você. O Palmeiras sofreu pra ganhar ontem. Sofreu pra ganhar Sofreu ontem, pra até ganhar, o Vasco e mereceu pra um muita empate gente com pelo a ajuda problema da da arbitragem. arbitragem. Tudo bem, ok, perfeito. Teve erro de arbitragem, Erro de arbitragem, sofreu pra sim. jogar. E isso aí não invalida uma análise de que o Palmeiras é a primeira vez que tem um segundo colocado um pouco mais regular. Era sempre assim, o Grêmio é segundo colocado na rodada, o Flamengo é na outra, o Palmeiras é na outra, o Fluminense é na outra, e o Botafogo é a primeira vez que você tem um time com regularidade. Isso quer dizer que a vantagem do Botafogo é menor? Não, a gente está analisando o B. Quando a gente chegar lá no A para falar da vitória, do Botafogo contra o Bahia, o time sólido, o time que mesmo sofrendo vai lá, estoca, vai com o Luiz Henrique, vai com 2 gols do Diego Costa, sente pouco a ausência do Tiquinho. Quando a gente chega lá para falar, é isso. Isso não quer. Quando você fala que o Palmeiras vem numa regularidade, vem numa crescente, vem numa evolução, você não está dizendo que o Botafogo é menos favorito. Esse é o ponto. E aí você apresentou aqui, esses malucos aí falando que o Palmeiras agora é favorito. Não! O William abriu o programa falando de Palmeiras e Vasco. É isso, só isso. Se ele perguntasse, o Palmeiras assusta o Botafogo? Eu ia virar e falar, eu acho que não, o Botafogo tá bem à frente ainda. O Palmeiras que, infelizmente, até na viagem que fez pra Colômbia, até o avião da Leila falhou, tecnicamente. O reforço teve uma lesão. Até isso foi uma notícia negativa. Então, assim, eu não acho que o Palmeiras encaminhou, pra mim, é claro, pra todo mundo, é semifinalista da Libertadores, tem grande chance de ganhar um título continental, mas falar ainda em título do Campeonato Brasileiro pro Palmeiras, ainda eu acho que é distante Quem demais. falou? Mas ninguém falou de título. Eu acho, eu tô Mas quem falando. Tá, porque ninguém falou de Não, título. é bom dizer que ninguém falou aqui. Pintar a gente como maluco. Tá caçando. É que nem, por exemplo, assim, vou citar outro exemplo esportivo. O cara é o campeão mundial de boxe. Eu no ranking mundial de boxe hoje, eu sou o quê? O 10º, milionésimo... Tá dizendo que o campeão é o Botafogo e você eu seria não o posso- Palmeiras? Não, Você não é o Palmeiras. Calma, pra você Palmeiras... desafiar o campeão do mundo, você tem que ter um ranking, você tem que estar bem perto E o Palmeiras ali. não tem um ranking? O Palmeiras não tem 11 time, não tem 11 trabalho, pontos. não tem... Não existe jogo de... A gente até brinca com jogo de 6 6 pontos. Não existe jogo de 11 pontos. Vai ter Palmeiras e Botafogo. Se o Palmeiras ganhar, vai cair pra 8. Isso no tapetinho, entendeu? Então, assim, que nem no basquete lá, o Brasil tomou um pau da Espanha, né? Foi. Não existe cesta de 20... Você tá 20 pontos atrás. Peraí, calma aí. Vamos na caça aí, porque tá... Calma, meu, você tem que trabalhar você muito. tá concentrando tua comparação em um jogo. A gente tá falando de 17 rodadas ainda. Então, não são 17 jogos. Você tá colocando uma distância dentro de um jogo que não dá pra tirar. A gente tá falando de 17 rodadas. Dá pra tirar? Dá. Eu acredito que o Botafogo vai ser campeão. Nesse momento, eu acho que o Botafogo vai ser campeão. É muito difícil tirar. E olha, só que hoje existe o vice-líder que tá ali, cara. A princípio, nós três aqui, nós falamos do Botafogo. O Botafogo. Eu não vou mudar minha opinião, nem eles, que a gente tá falando aqui há semanas, então, peraí, se o Palmeiras perder do Corinthians, próximo jogo é o Corinthians, certo? Se perder pro Corinthians. Perde do Corinthians e perde a vice-liderança. E o Botafogo vence. Não, esquece o Botafogo vence o Botafogo. Flamengo. Esquece o Botafogo. Ah. O Grêmio, sei lá, alguém assume a vice-liderança. O Grêmio tem jogo a menos, Mas tal. ele acabou de falar Então, que a diferença aí a gente de vai elenco chegar lá e de vai falar, trabalho. olha, o Grêmio agora está na Então, caça. mas por que a gente faz isso com relação ao Mas só- Palmeiras? O Pedro explicou. Mas só uma Porque o pergunta, Grêmio, uma o pergunta. Fluminense... Se o Grêmio vier a vencer, vamos trabalhar com a pontuação do momento. Ele vai ter uma diferença pro Botafogo maior que a do Palmeiras agora. 12 contra 11. Tem um jogo a menos. Não, É com o mas eu Corinthians. tô falando com o final de semana que vem. Se você só teve o final de semana que vem. E eu tô falando sobre desempenho. Isso. O Palmeiras, quando engata a quinta marcha, pra mim, é muito mais sólido e muito mais time do que o Grêmio quando engata a quinta, do que o Fluminense quando engata a peraí, quinta, do que esse Flamengo quando engata a quinta. O Grêmio Só tem isso. outra competição, além do brasileiro? Não é sobre competição, Não, é isso. É sobre confiabilidade Não, peraí, do é time. qualidade. O Luiz Soares vai ficar no Grêmio até o fim do ano. Foi acertado, certo? vai. Então por que eu como gremista, não posso acreditar? Pô, Não, o gremista pode acreditar. O gremista Peraí, pode. torcedor Por que pode o Palmeiras acreditar. está na caça ao líder e eu que tenho um jogo a menos? O gremista pode pode ganhar meus Você dois pode jogos. acreditar. Você pode acreditar Entendeu? se você é gremista. Eu não sou obrigado a acreditar só pelo número. Eu sou obrigado a acreditar pelo que eu acho do campo. O Grêmio não tem uma Libertadores como o Palmeiras pra dividir a atenção. Ô, Bueno, pra a gente focar. tá falando Os em caras vão confiabilidade. A gente tá falando em confiabilidade. Se chegar o Palmeiras e o Grêmio na corrida, eu vou apostar no Palmeiras. É questão de campo. Mas, assim, você quer eu que, quero dizer você quer que eu me matemática- baseie matematicamente em diferença. Eu não vou me basear. ué. Quer dizer, matematicamente hoje não tem caça.
O Botafogo tá muito na frente, ninguém tá... Mas o debate era sobre o momento do Eu falei um Palmeiras. negócio de automobilismo. Se você tá muito na frente, alguém vai estar de caçando, você tá no retrovisor do cara ali. O Botafogo tá lá já dobrou a curva ali e tal. Os outros caras estão aqui atrás, o segundo colocado tá aqui atrás. Ele não tá vendo ainda o Botafogo, entendeu? Pra você ultrapassar alguém, você tem que pelo menos embicar o carro ali e visualizar o carro que tá na frente. Se o cara tá muito na frente, como é que você... Eu estou na caça, calma. Então, eu Você acha que não tem caça no momento? No momento, eu acho que não tem caça. Mas é Botafogo compreensível. O Botafogo é líder disparado. É líder... Se tivesse um campeonato alemão, o Bayern na frente, ia falar, caramba, esquece, Mas o eu Bayern é campeão. eu O também PSG não é acho que tem campeão. caça, não. Eu também não acho que tem caça. Não tem caça ao Bayern, não tem caça ao Eu PSG. também acho que não tem caça no momento, são 11 pontos. Só que isso não invalida achar que a fase do Palmeiras é boa, que o time é sólido, que é o time mais forte para estar em segundo lugar, que são 5 jogos e 6 vitórias, O Palmeiras que o tem Veiga está problemas muito também. bem, que o Palmeiras focou no Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras, que antigamente no Campeonato Brasileiro entrava com a marcha travada, ontem entrou com a quinta, não conseguiu jogar porque o Vasco teve um bom primeiro tempo, que o Palmeiras que cansava no segundo tempo e não conseguia trocar peça, é o Palmeiras que acelerou no segundo tempo para jogar, quando ele muda o posicionamento do volante, quando ele abre o Mike, quando o Veiga vai jogar. Esse Palmeiras... O fato do Botafogo estar muito à frente e para mim não ter caça, não invalida. Quando o William fala do jogo, eu virar e falar, esse Palmeiras hoje, pela primeira vez, tem um segundo colocado que joga bola e que tá se ele regular. quase não vence o Vasco, se não fosse o juiz, ele não tinha vencido o Vasco. Mas aí você tá Entendeu? Por exemplo, Mas aí você tá Desculpa, em casa. Bubu. Desculpa, Bubu. Você tá reduzindo a análise do Palmeiras. Se não fosse o juiz, ele não ganhava. Não é Então, isso. não, O mas Palmeiras é- vem 5 faz vitórias em parte 6 do jogos, Palmeiras. Parece que o atropelando a Palmeiras Libertadores, muito jogou e sólido, venceu ontem. jogando demais todos E os jogos assim, e ganhando todos os jogos. e olha E só, ontem ele só uma ganhou coisa. em situações muito eu discordo especiais. eu discordo um pouco dele quase não vencer o Vasco. A partir do momento que o Palmeiras faz 1-0, em nenhum momento o Vasco teve perto de empatar. Em nenhum. Se o Vasco tivesse feito 1-0... Em nenhum momento ele teve como fez o gol e foi se anulado... Se o Vasco faz 1-0, o Palmeiras tem muito mais garrafa vazia para tentar virar do que o Vasco. O Palmeiras faz 1-0, o Vasco não tem saída de bola, o Vasco não tem construção, o Vasco não jogou para ter bola. Então, assim, senão a gente não precisa debater. A gente vira e fala, qual foi o placar? 1-0. Venceu sofrendo. Quantos pontos na frente? 11. Não tem capacidade. A gente está tentando falar o que diz o campo. O que diz o campo é Diz o Palmeiras campo. vive O um bom Palmeiras momento. sofreu, suou pra ganhar do Vasco, que está na zona do rebaixamento em casa. Não, Bubu, Não foi um passeio, não foi um vareio, do parece jeito- que é uma máquina Do jeito que alviverde. você se fala, perdeu, do o jeito Grêmio que você perdeu pro fala, Santos e muito perdeu pouco. pro Vasco. Do jeito que você fala é muito pouco. O Palmeiras... Vamos olhar por O outra Palmeiras perdeu ótica. pra alguém nesse campeonato, não Vamos perdeu? olhar Então, por mas outra ótica. você está citando que o Palmeiras Bubu, teve dificuldade com o time que está na zona do Não, rebaixamento. vamos olhar por outra ótica. O Grêmio O Palmeiras que você venceu, citou aí, o Palmeiras o venceu. Grêmio perdeu pros dois. O Palmeiras venceu um time que vinha de 2 vitórias em 3 jogos, um time que vinha evolução. Então, Se você quiser olhar por outra ótica, eu tô olhando eu não outra vou ótica, pintar 1-0 porque do Palmeiras como O cara tá jogando o Vasco no lixo, né? algo menor. O noticiário, o programa pra mim começou muito positivo pro Palmeiras, assim, sabe? Palmeiras venceu, Ué, mas- Palmeiras Pô, está mas, sólido. Mas peraí, a vida O do Palmeiras tá uma desgraça. O Palmeiras já tá claro. falei, O teve Palmeiras notícia- fez 4-0. O Palmeiras já Eu passou falei pelo que o Palmeiras Pereira. precisa Ele eliminou o subir, jogo que de volta. dificuldade pra Deixa eu falar uma vencer o coisa, jogo. deixa eu falar uma coisa. O Palmeiras fez o que com o Pereirão lá? Massacrou. Massacrou o Pereirão, que você falou que ia dar Pereirão. É, mas então já de começou por brincadeira, aí. pela zoeira. Agora é brincadeira, tá Não. bom. Então assim, agora é brincadeira. É, pô, 4-0. Pereirão, 4-0 no Pereirão. E a boa notícia pro Palmeiras. Boa notícia. Essa semana agora, vai ganhar uma agenda. Porque não precisa ir a Vera contra o Pereirão, porque já está classificado. Então ele descansa. Por isso, foi Competência eficaz, do Palmeiras. competente. Exatamente. Pronto. Aí o Palmeiras vem de vitória no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, ganhou do Cruzeiro lá. Aí você vai falar, mas o Cruzeiro perdeu um gol. Se aquela bola... Ah, meu amigo, o Se morreu de velho. Acabou, não tem Se, ganhou de 1-0. Aí ganhou eu vou lembrar dessa sua frase, ganhou então. do Cuiabá também. Vou levar Se- pra outros jogos, pra outros clubes. Cuiabá- Você não joga. Eu vou levar um monte de coisa que você está falando para outras bem, análises leva suas, também, aí vamos você vai levar. cair do cavalo também. É. Então o negócio é o seguinte: o Palmeiras está numa fase que, se ele não está sendo brilhante, contra o Deportivo Pereira, ele arrebentou. Mas se ele não está sendo brilhante em outros jogos, entra naquilo que o Pedro falou: solidez. Está sendo sólido. Porque quantos clubes nesse campeonato jogaram jogos mal, não estavam bem, não estavam num dia legal e tal, e ganharam, às vezes, com erro de arbitragem, ou ganharam mesmo jogando mal. Já aconteceu com todo mundo. Todos os clubes já ganharam jogos e já perderam jogos jogando bem também. Então, assim, é um momento... Quantos jogos? 5 jogos sem tomar gol, Palmeiras. Então, assim, é um Tomou momento... ontem, o juiz não deixou. É um momento, sim, é um momento de solidez do Palmeiras, que não o credencia a ser um campeão brasileiro, porque tem um líder lá extremamente sólido há mais tempo que o Palmeiras, por isso tem 11 pontos à frente, mas que ele começa a dar um sinal que, se o Botafogo titubear, quem é que vai caçar? É o Palmeiras. Eu não tenho essa certeza. De verdade, se titubear.
Sem titubear. Quem caça é o Palmeiras. Porque, assim, parece que o Palmeiras, nesse momento, passa mais confiança. Parece não, ele passa mais confiança do que os outros. Você confia no Flamengo, do jeito que tá com o São Paulo. Com exceção do Botafogo, o Botafogo, pra mim, é um ponto fora da curva. O Botafogo, hoje, pra mim, inclusive, é o virtual campeão. Porque tem 51 pontos em 20 jogos. Quando surge o que vem de potente, no gramado em que a luta o aguarda.